Atos 19, do verso 8 ao versículo de número 20. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos nesse momento, no teu santo dia, diante da tua palavra lida e que será exposta. Pedimos a tua graça, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, abençoa a tua igreja, cumpra-se o teu propósito por meio desse texto que o Senhor nos envia nesta tarde. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, os pagãos não creem num Deus soberano, que é detentor de todo o poder no céu e na terra, um Deus soberano sobre as suas criaturas. Os pagãos não creem neste Deus revelado nas Escrituras. Como os pagãos não creem nesse Deus que se revela nas Escrituras, que é um Deus que reina, governa e legisla, o que resta aos pagãos é uma criação entregue a si mesma. Os pagãos, então, não crendo num Deus que governa, entendem que a criação ela é caótica, ela está entregue a si mesma. Se, como eles pensam, não há Deus, o mundo, então, é um caos e existe espaço para que esses homens pagãos tentem controlar a realidade. E é mais ou menos isso que acontece no ocultismo ou na tentativa de artes mágicas, onde esses pagãos, eles tentam, por meio de fórmulas mágicas e outros meios, afetar a realidade ou influenciar a realidade.
Ou seja, ao mesmo tempo que temem as forças caóticas, procuram meios de controlá-la. E disso surge todo esse misticismo, magia, ocultismo, e a humanidade tem em toda a história tentado usar esses meios que são contra Deus, contra a palavra de Deus. O Senhor condena a magia, todo esse tipo de ação mística, o Senhor Deus condena em sua palavra. Ou seja, ao invés de crer em Deus e submeter a palavra de Deus, tentam usar magia para controlar este mundo, as pessoas, as coisas. Irmãos, este é um ambiente pagão de Éfeso também. Este é um ambiente de incredulidade, esse é um ambiente onde havia ocultismo, magia, artes mágicas. Esse é um ambiente que Paulo irá pregar para uma população pagã, debaixo de trevas espirituais e entregue à idolatria e ao misticismo. Lembrem, já começamos a tratar do ministério de Paulo nessa cidade de Éfeso, já vimos Paulo doutrinou 12 discípulos que eram discípulos dos discípulos de João. Paulo já começou um trabalho aqui em Éfeso. E lembre que falamos que é uma grande cidade, havia ali o culto idólatra a uma deusa chamada Diana, e conforme vemos em nosso texto, havia muito uso de artes mágicas. Haviam livros em Éfeso, uma biblioteca, e uma biblioteca repleta de livros sobre magia. Livros contendo fórmulas para tentar manipular a realidade. Essa, irmãos, é a terrível condição da humanidade sem Deus, sem as Escrituras. A humanidade que serve a Satanás e ao pecado. O que é que essa humanidade irá tentar fazer? Irá buscar atalhos. Irá buscar caminhos não autorizados por Deus. Querem obter o que querem e vão usar desses recursos de misticismo, de ocultismo, de magia. E isso é algo que Deus abomina, isso é algo que Deus está irado contra o mundo pagão. Claro que Deus está buscando pecadores entre os pagãos por meio de Cristo, mas o fato é que todas essas práticas são abomináveis. E por isso é necessário que o Evangelho seja pregado, a lei de Deus, o Evangelho, para que estes se convertam e sejam salvos pela graça do Senhor. Como disse, já vimos o início do ministério de Paulo. 12 discípulos então foram batizados com o batismo cristão, que antes apenas conheciam o batismo de João. Foram instruídos, foram recebidos na igreja visível. E agora o que temos no capítulo 19, do verso 8 ao verso 20, é a expansão da pregação de Paulo entre os pagãos na província da Ásia. O que nós veremos aqui, nesse trecho, do verso 8 ao 20, é a repercussão da pregação do Evangelho. Da pregação, no caso aqui, apostólica, de um instrumento autorizado por Deus, um apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo. Então, através de Paulo, de sua pregação, um ministério longo ali na cidade de Éfeso, a princípio na sinagoga, depois na escola de Tirano, veremos que vai haver uma grande expansão do Evangelho, não apenas em Éfeso, mas naquela região toda. Ao mesmo tempo, e isso sempre acontece quando o Evangelho é pregado, há um confronto aqui entre o reino de Deus e o império das trevas. Também veremos isso. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema o poder do reino contra a magia das trevas. O poder do reino contra a magia das trevas. Em primeiro lugar, do verso 8 ao verso 10, veremos a expansão da pregação em Éfeso. Então, do verso 8 em diante, diz o texto, que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo continua na sinagoga. Paulo, então, ele, no seu ministério, ele usa, claro, é um crente, é um judeu cristão, o seu ministério é exercido dentro da estrutura da lei de Deus, da semana de 7 dias, 6 dias de trabalho, há um dia
o Shabat, o dia que havia a reunião da sinagoga, e Paulo ele usa esse dia da sinagoga e ele prega uma mensagem àqueles judeus que se reuniam na sinagoga. E qual é o conteúdo? Sobre o que Paulo falava e dissertava e persuadia. No final do verso 8 diz aí, o Lucas registra, Paulo persuadia com respeito ao reino de Deus. Então os assuntos da pregação de Paulo eram com respeito ao reino de Deus, que já havia chegado com Cristo e tudo o que tem a ver com o Evangelho e o reino de Deus. Mas, mais uma vez, enfatizo a importância dessa estrutura que Paulo usa no seu ministério de pregar no Shabat, pregar na sinagoga. E Paulo tem uma excelente recepção em Éfeso, na sinagoga, ele passa ali 3 meses sem nenhum impedimento, sem nenhum problema, prega o Evangelho. Muitos creem ali nesse período de 3 meses, mas Lucas registra no verso 9 que depois dos 3 meses inicia-se uma separação entre os ouvintes. Na sequência, então, há uma divisão ou separação dos ouvintes. Agora, há um grupo que crê, como já vimos, e há um grupo obstinado, que passa a difamar o caminho. Veja no verso 9, a partir do meio do verso, diz que eles estão empedernidos ali e falam mal do caminho, que é o nome dado ao cristianismo, ao evangelho. E então Paulo simplesmente abandona esse lugar, essa sinagoga, esse lugar onde ele pregava e vai para um outro lugar. Mas, irmãos, percebam como a palavra de Deus nos apresenta isso. A pregação, de fato, ela causa separação. Cristo, ele separa as ovelhas dos bodes. E o instrumento que Cristo usa para isso é a pregação. Então, após 3 meses, houve uma boa recepção, houve pregação, mas a resposta é que um grupo, ele passa então a reagir com dureza de coração e é necessário que Paulo procure um outro lugar para pregar, um lugar então onde houvesse liberdade para ensinar. Lembrando que a igreja aqui no seu nascedouro não tem prédios, não tem locais. Em muitos momentos da história a igreja não teve prédios. Nós percebemos que essa é uma necessidade da igreja, ter um local de serviço, de adoração, mas um prédio que não necessariamente foi construído com fins religiosos, um prédio com outro uso, um prédio comum, pode ser usado no serviço da igreja. É o nosso caso aqui, temos um salão que originalmente não foi feito com o propósito de culto ou de pregação, e Paulo, então, ele irá usar um prédio da cidade de Éfeso, um espaço. Éfeso é uma grande cidade com muitos prédios, havia templos, havia biblioteca, anfiteatro, é uma grande cidade. E havia ali um lugar, chamado Escola de Tirano, e Paulo, então, irá usar esse espaço. Paulo, então, quando se apartou da sinagoga, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então havia um prédio ali que funcionava uma escola, possivelmente uma escola filosófica. Possivelmente Tirano é o maior, o principal orador desse lugar, por isso chamado Escola de Tirano. E o texto nos diz, Lucas nos diz então, que Paulo ele se dedica agora intensamente, de modo intensivo, à pregação por 2 anos, e Lucas registra que ele prega, discorre diariamente nesse lugar chamado Escola de Tirano. E a partir daí o evangelho repercute em toda a província da Ásia. E a nota que veremos aí no final, a nota de Lucas, é um grande crescimento do evangelho na província da Ásia. Há um comentarista chamado Grant Osborne que ele comenta sobre esses eventos. Isso é importante porque você verá que esse contexto aqui de Atos 19,
ele é importante para entender o Novo Testamento, as cartas de Paulo, inclusive as igrejas lá de Apocalipse. Quando foi que surgiram as igrejas, as 7 igrejas lá de Apocalipse? Osborne, ele diz o seguinte sobre esse momento aqui em Éfeso. Com sua equipe e mais outros colaboradores, como Epáfras, citado em Colossenses 1:7 e 4:12, bem como Tíquico e Trófimo, Atos 24, Colossenses 4:7-8, várias igrejas locais foram estabelecidas e toda a província evangelizada. Então, Paulo, claro, a pregação apostólica de Paulo, constantemente, sistematicamente na escola de Tirano, e haviam colaboradores, e o evangelho repercutiu, igrejas foram plantadas em toda aquela região. Osborne diz, várias igrejas foram estabelecidas, conforme visto nas cartas a Colossenses, Efésios e Filemon. Provavelmente as 7 igrejas de Apocalipse, lá em Apocalipse, do capítulo 2-3, também foram evangelizadas, plantadas, e possivelmente as epístolas de Paulo aos Coríntios e Romanos foram escritas no final desse período. Então, não devemos ignorar o que está aqui, é um período de grande expansão, de grande crescimento da igreja, e veja, o Senhor usou o quê? A pregação apostólica fiel, claro, associado, veremos aqui também, a milagres extraordinários, que eram credenciais apostólicas, autenticando que Paulo, de fato, é a testemunha autorizada do Senhor, e o Senhor usou, claro, também os seus associados, seus cooperadores, foram instrumentos para a evangelização daquela região. Então nós vemos isso, a expansão da pregação em Éfeso. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos dos versos 11 a 16 o poder de Deus e não magia. Nós temos aí então o texto, Lucas registra, a partir do verso 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, a pregação tendo uma eficácia extraordinária pela graça de Deus, e Deus operando milagres extraordinários. E, como assim, né? Todo milagre é extraordinário. Mas veja que Lucas descreve a natureza dos milagres que estavam acontecendo ali como algo que, além do que era comum até mesmo nos milagres. À distância, pessoas que não tinham contato com Paulo, lenços de Paulo e aventais eram levados de uso pessoal do apóstolo Paulo, e então, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas. O texto nos diz, e espíritos malignos se retiravam, não precisava nem Paulo ir lá, algo extraordinário. Claro que temos outros momentos em Atos de milagres assim extraordinários, como Pedro, a sombra de Pedro, Pedro passando e a sombra, Deus usando, né, claro, a sombra de Pedro para curar pessoas enfermas. Mas imagine, irmãos, que certamente é algo extraordinário que repercutiu grandemente esses sinais, e tudo isso apontava para o fato, há um homem de Deus aqui, um pregador fiel, um apóstolo de Cristo, e as pessoas, claro, iriam desejar ouvir este pregador, especialmente aquelas que foram curadas, libertas de enfermidades e espíritos malignos. O que temos aqui, irmãos, então, não é magia ou misticismo. As pessoas na história da igreja usavam relíquias, né, e coisas assim, até hoje aí na televisão, e muitos movimentos usam algum tipo de talismã, de amuleto. Não, aqui não é nada disso. É, de fato, um apóstolo, há um milagre, uma intervenção de Deus. Foi da vontade do Senhor operar de modo extraordinário e manifestar de um modo grandioso as credenciais apostólicas diante do povo. E o propósito disso era qual? Abrir a porta à pregação do Evangelho nesta região. Pessoas, então, veja, Paulo estava ali no centro, na capital da província, ali do local, pessoas que não sabiam quem era o Paulo, não tinham contato direto com ele, estavam sendo curadas pelos lenços e aventais, e certamente
isso deve ter atraído uma grande fama, popularidade para a pregação do Evangelho. Com um propósito claro de que pessoas fossem salvas dos seus pecados. Não é como os milagres que as pessoas transmitem no período contemporâneo pela televisão, onde pessoas que ninguém sabe quem são curadas, ou dizem, né, que são curadas. Não é nada disso. Pessoas que as outras pessoas tinham contato, pessoas reconhecidamente vítimas de enfermidades e de espíritos malignos, estavam sendo curadas, e certamente isso atraía a atenção para Cristo e para o Evangelho. Claro que em momentos de grande manifestação do poder de Deus, de grandes milagres, também o império das trevas se levanta. Primeiro nós vimos no texto o império das trevas se levantando, lá na sinagoga, os judeus que foram incrédulos e empedernidos e perseguiram então o apóstolo Paulo. Mas agora, irmãos, nós vemos alguns charlatães. No versículo 13 fala de judeus exorcistas, ambulantes, que invocavam o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Então, não é apenas hoje, nos nossos dias, que tem pessoas usando de charlatanismo. Os judeus são conhecidos na antiguidade como detentores de um conhecimento a mais sobre as questões ocultas. E aqui nós temos um grupo aí de judeus exorcistas que se aproveitavam então daquilo que estavam vendo nos apóstolos, em Paulo, e tentando usar o nome de Jesus como uma espécie de magia, de talismã, repetindo, tentando fazer exorcismos. Eles observaram então, e lembre que antes em Atos tem aquele Bar Jesus, né, que também queria fazer isso. Eles observaram então o modo que Paulo agia e queriam aproveitar-se também disto para proveito pessoal, para então fazer um sincretismo com as suas atividades mágicas, e de fato é algo terrível que vemos aqui, e que muitos usam o nome de Deus em vão, e querendo usar o nome de Deus como uma magia, algo mecânico, algo para iludir os incrédulos. E isso confunde a muitos incrédulos. O fato de existir um Deus todo-poderoso que opera milagres reais, e também existe o charlatanismo, existe a ação de Satanás, então muitos ficam confusos. Porque é possível que esses falsos exorcistas, é possível que Satanás, então, de alguma maneira, concedeu algum tipo de sucesso a estes nas suas tentativas, para então atrair muitos ao erro, ao engano, e depois agora nós vemos aqui que Satanás opera de modo contrário, e nós vemos então que eles são envergonhados, esses charlatães. O fato, irmãos, é que há aqui no nosso texto um confronto entre Cristo e o império das trevas. Há uma ação de Satanás, desses falsos exorcistas aí. Veja que eles citam até o nome de Jesus. Eles dizem: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Era a tentativa deles. E o texto diz, Lucas diz, que eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. São charlatães, o texto é muito claro. Charlatão, ele pode tentar enganar o mundo, né, e as pessoas, mas de fato eles não conseguem enganar os demônios, né? Os demônios foram os primeiros que reconheceram Cristo. Se você lê no Evangelho, os primeiros que de fato reconheceram que era o Filho de Deus foram os demônios ali. E a resposta do espírito maligno é: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, os demônios ali, o espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e prevaleceu, e os feriu, eles fugiram.
E de algum modo, irmãos, esse fracasso desses falsos exorcistas trouxe fama ao Evangelho, a Cristo, atenção ao verdadeiro Evangelho. De algum modo, Cristo, por esse meio, frustrou o desígnio desses falsos exorcistas, quando esses demônios, então, agiram dessa maneira, os rejeitando e lhes dando uma surra aí, como vimos no texto aí. Essa questão da presença de manifestações demoníacas na chegada do reino de Deus, nos evangelhos, aqui no livro de Atos, isso manifesta a chegada do reino de Deus. Quando Jesus vem, os demônios lembrem, os demônios se manifestaram. Jesus diz que essa manifestação demoníaca é um sinal da vinda do reino. Em Lucas 11:20, Jesus diz: se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o que estamos observando no texto é a pregação chega àquela região, a pregação apostólica, milagres credenciais apostólicas, e sim, claro, através de Paulo, demônios eram expulsos, e tudo isso marca a chegada do reino de Deus nesse período da igreja. Aqueles homens charlatães e não comissionados foram envergonhados pelas forças do mal. O seu sincretismo inútil, o seu ocultismo, tentaram usar o nome de Jesus como mágica, como talismã, foi um fracasso. Deus os derrotou, usou esse meio, através da rejeição daqueles demônios ali, eles são subjugados e vencidos, e por meio dessa providência o reino de Deus prevalece. Porque, irmãos, o reino de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Nós já temos em Cristo tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Não precisamos de nenhum tipo de ritual mágico. Não precisamos, e a Bíblia não tem esse propósito, o Evangelho não tem esse propósito, o nome de Jesus não tem esse propósito de ser um nome para ser usado mecanicamente, para que as pessoas consigam algo, ou manipular a realidade, ou determinar alguma coisa. Não, irmãos, isso tudo é uma distorção do Evangelho, um tipo de sincretismo do Evangelho com algum tipo de magia, e nós rejeitamos tudo isso. Mas nós sabemos que isso atrai os que estão em trevas, os pagãos, os que estão, de fato, numa condição alheia ao Evangelho. E muitos falsos pregadores tentam usar esse meio, manipular a realidade. E por que que esses grupos, esses verdadeiros shows da fé, por que que esses locais muitas vezes estão cheios de pessoas? Porque as pessoas místicas, as pessoas que buscam então na magia, no misticismo, no sincretismo, buscam então resposta, elas querem ver esse tipo de espetáculo, esse tipo de show. Ou seja, elas querem ver milagres e apresentações espalhafatosas, mas nada disso é visto no ministério de Cristo. Se você ler o Evangelho, você vai ver que Jesus, sim, operou milagres, expulsou demônios, sempre agiu de modo muito discreto, glorificando a Deus, e nada disso que é visto aí, todo esse sincretismo, é rejeitado por Deus, pelo Evangelho, por Jesus. Nós vemos isso na palavra de Deus. Por quê? O propósito dos milagres é confirmar a pregação, é atrair pecadores a Cristo. Então, jamais não é magia, não devemos ceder ao sincretismo, não devemos usar o Evangelho, a palavra de Deus, de um modo pagão, mas crer no poder de Deus. O poder de Deus se revela no Evangelho, e o Deus que cremos tem todo o poder, claro, se quiser curar, irá curar. Geralmente faz isso por meio das orações da igreja, mas o propósito dos milagres apostólicos, eles já se cumpriram, deram autoridade, credenciaram os apóstolos,
temos o cânon e nós sabemos que não há um propósito de Deus para os nossos dias de operar desse modo, a não ser curas através da oração da igreja. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos do verso 17 a 20, pagãos são convertidos pelo poder de Deus. Então, temos primeiro a pregação, ela é rejeitada ali por judeus, Paulo passa a pregar na escola de Tirano. Há então o império das trevas que se levanta usando charlatães para exorcismo, mas Deus frustra o propósito desses charlatães e o final é que pessoas serão convertidas, pagãos serão convertidos. Isso está do verso 17 em diante. Veja que a notícia da derrota daqueles charlatães se espalhou. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles. Ou seja, o resultado daquela situação onde, claro, Deus, no controle, operou através dessa situação, usou essa situação por sua providência, para que o Evangelho fosse engrandecido e anunciado. Então, houve uma repercussão daquela situação. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então, há uma ação de Deus na confusão e derrota dos falsos exorcistas. Isso ajuda a espalhar a boa nova do Evangelho. E o Espírito Santo, com a palavra, conduziu pagãos à fé. E nós sabemos disso, irmãos, porque há evidências de arrependimento. Muitos que creram vieram confessando publicamente. Ou seja, sim, houve convicção de pecado. Pessoas publicamente confessando pecados. Muitos dos que tinham praticado artes mágicas irão, aqui o texto diz, queimar os seus livros, caríssimos livros, caros, que tinham fórmulas mágicas. Houve então salvação entre esses pagãos. Veja que essas pessoas eram convertidas, estavam dispostas a abrir mão de livros que eram propriedades caríssimas ali na época. Hoje, muitas vezes, olhamos para livros e choramos preços de livros, mas a verdade é que nós vivemos num tempo muito privilegiado. Livros eram caríssimos. O texto diz que o preço daqueles livros montavam a 50 mil denários, algo, um valor grandioso. 50 mil denários. Lembre que havia uma biblioteca em Éfeso, muitos desses livros ali, pessoas compravam esses livros sobre ocultismo, e agora convertidos queimavam esse material, abriam mão desse material. Ou seja, é clara aqui, irmãos, a vitória do Evangelho sobre o império das trevas. Pessoas convertidas. Por que foram convertidas? Foram convencidas do seu pecado. Foram convencidas do reino de Deus, do poder de Cristo, e que ao viver no paganismo, ao usar a magia, se encontravam num grave perigo. Servindo a Satanás, atraíam sobre si a ira de Deus e se converteram. O Evangelho, então, vence, triunfa, o nosso texto diz, e a nota final é essa, no verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Conversão. E, de fato, o poder que interessa a nós, os crentes, o poder que interessa a nós é o poder de Deus, é o Evangelho. Nada de misticismo, de ocultismo, de magia, nada disso. Todo convertido será liberto dessas coisas, desse misticismo. É isso que vemos nesses pagãos ali de Éfeso. Irmãos, ainda aplicações a partir deste texto. Mais uma vez, quero enfatizar, Cristo, o Senhor, separa ovelhas de bodes. Cristo separa crentes de incrédulos. E como é que Jesus Cristo faz isso?
pela pregação sistemática da palavra. Calvino, ele comenta esse texto e ele diz: depois de tentar durante 3 meses estabelecer o reino de Deus entre eles, a impiedade e o atrevimento de muitos começaram a se revelar. Lucas diz que foram endurecidos. E então ele diz que a doutrina celestial tem esse poder: ou acende a fúria dos réprobos, ou torna-os ainda mais obstinados. Então, a verdade sendo pregada, o evangelho, a pregação do evangelho, pressiona os ímpios, os réprobos. E então, como Calvino diz, quando a verdade os pressiona, o seu veneno escondido escorre. Então, é claro que nós não devemos ser pegos de surpresa. Deus tem os seus, e nós sabemos, irmãos, que é o Senhor Jesus que, pela sua palavra, irá fazer essa separação, e separação é algo bíblico. O povo de Deus é um povo separado. Outra coisa que vemos aqui no nosso texto é que as forças do mal são muito sutis. E Satanás, então, claro, não está dividido, Satanás e os demônios, mas muitas vezes o diabo ele ajuda magos e bruxas, e permitindo que o controle e até expulsem. Então, muitas vezes o diabo ele é sutil na sua artimanha e pode usar de meios como estes para tentar enganar as pessoas e dar falsas credenciais a falsos pregadores, charlatães. E o Senhor é soberano sobre isso e no nosso texto derrotou a prática desses charlatães. E isso, quando Deus impede o progresso dos falsos pregadores, isso então conduz ao progresso do verdadeiro evangelho. Então é isso que vemos no texto: o Senhor frustrou aqueles pregadores, aquela intervenção do mal, e então o evangelho cresceu naquela região. Outra coisa, irmãos, que vemos no nosso texto é que há um juízo de Deus sobre os que querem usar a Bíblia, a palavra de Deus e o Evangelho de maneira supersticiosa. Os que querem usar o nome de Jesus como um amuleto, como um talismã, isso é profanação do nome de Cristo. E então nós vemos em nosso texto que o juízo de Deus veio sobre estes filhos de Seva, quando o próprio demônio, os rejeitou e disse que conheço a Jesus, a quem Paulo prega, mas não sabia nada sobre estes e lhes deu uma grande surra, eles fugiram feridos. Então eles eram homens profanos e isso atraiu o juízo de Deus, a maldição de Deus. E nós não devemos achar que é diferente nos nossos dias. Nós devemos então saber disso. Estes que distorcem o Evangelho estão debaixo do juízo do Senhor. E nesse confronto da luz com as trevas, é também algo que o nosso texto nos diz, e é o desfecho final do nosso texto. Sempre que há um confronto da luz com as trevas, o Evangelho prevalece. O Evangelho triunfa. É o que temos aqui na nota final. Em meio a tudo isso, Lucas diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Qual foi o resultado? A vitória do poder de Deus sobre a magia daqueles pagãos. A palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, e prevaleceu poderosamente. Nós não devemos temer, então, irmãos, o confronto da palavra de Deus com o paganismo, com o misticismo, com o ocultismo, ou magia, ou qualquer coisa que esse mundo apresente, porque sabemos que a vitória final é de Cristo, é da igreja, e também sabemos que finalmente a igreja ela sai fortalecida em meio a tudo isso. Não negando que haverá oposição dos obstinados, dos endurecidos, dos incrédulos, não negando que Satanás irá levantar falsos pregadores, charlatães, mas em meio a tudo isso, a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho, ele cresce, ele é fortalecido. Então não desanimemos,
sejamos fiéis, preguemos esse Evangelho e saibamos que a palavra de Deus irá repercutir e cumprir o seu propósito, como vemos aqui e temos esse grande encorajamento de que não apenas em Éfeso, mas na região, igrejas foram plantadas. Que o Senhor nos ajude, que possamos pregar o seu Evangelho aqui e que pela sua graça essa palavra, a pregação venha repercutir, que a igreja venha ser plenamente estabelecida e também, segundo a vontade de Deus, outras igrejas venham ser plantadas. Assim que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos nesse momento ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos no teu santo dia, diante da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por todo esse dia que o Senhor nos deu. Não somos dignos de te adorarmos, de nos apresentarmos na tua presença, prestarmos culto a ti, meditarmos na tua palavra, mas o Senhor nos deu essa graça. Pedimos, ó Deus, abra porta à pregação deste Evangelho. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo faça repercutir a partir de nós, dos nossos corações, a tua palavra, e que possamos, ó Deus, anunciar a Cristo o poder de Deus, do Evangelho, e que possamos, ó Deus, com a tua ajuda, refutar toda obra das trevas, todo falso evangelho que é anunciado por falsos pregadores. Abençoa a tua igreja, ó Deus, venha o teu reino nesses dias, nestas regiões aqui que o Senhor tem nos dado viver e habitar, e que no final, ó Deus, o teu nome apenas seja glorificado, exaltado, e que o teu evangelho, a igreja, seja fortalecida, ó Deus. Nos dá a tua bênção, nos dá uma semana de paz. É o que pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém.